Olá, tudo bem? Neste vídeo vou falar sobre o que havia prometido no final do vídeo passado, que é sobre um deslize muito relevante. E se cometer, perderá 320 pontos na redação do Enem. Pois é, muitos pontos, né? Poxa vida! Então, o que seria esse critério de avaliação que, se o participante cometer, o leva a perder tanta pontuação? É quando o participante tangencia o tema. E o que seria tangenciar o tema? É quando não apresenta todos os elementos presentes no comando da redação. Exemplo, o tema da redação do Enem de 2019 foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, para haver uma abordagem completa do tema, teria de conter todos os elementos, ou seja, o cinema e a democratização do cinema. Se não fosse mencionado um desses elementos, cinema ou democratização do cinema, seria considerado tangente ao tema. Ficou claro? Claríssimo! Bom, para a redação atingir níveis mais altos, não pode faltar um dos elementos que constam no comando da redação. O tangenciamento impede obter uma nota mais alta. E pior ainda, o tangenciamento é cobrado em duas competências, as competências 2 e 3. Se o participante cometer o tangenciamento, ou seja, deixar de mencionar um dos elementos, ele terá sua pontuação reduzida em 320 pontos ao total. Imagina! Para não correr esse risco, vamos analisar uma redação? Vamos então à leitura da redação. Foi exatamente no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, que ocorreu a primeira exibição pública do cinema. Nesta época, os franceses não imaginavam o quanto se tornaria importante essa sétima arte, pois eles acreditavam apenas como uma forma de diversão. Atualmente, no Brasil, há várias regiões que têm salas de cinema, como shoppings e outros lugares destinados à exibição dessa sétima arte. Podemos encontrar cinemas de todo tipo, com salas enormes e modernizadas para esse universo cinematográfico, o qual, atualmente, possui filmes em 3D e salas de cinema bastante equipadas. Em Manifesto das Sete Artes, Canudo define o cinema como a sétima arte por ser a arte plástica em movimento, aquela que consegue congregar todas as outras em uma só. O cinema transporta o universo pessoal para a tela. Enfim, de todas as artes, o cinema é o que tem ganhado maior interesse por parte dos brasileiros. Ao encontro disso, conforme a ABRA, Academia Brasileira de Arte, foi nas telonas que muitas pessoas aprenderam sobre amor, carinho e até mesmo política e esportes. A partir da leitura dessa redação, é possível observar que o produtor do texto tangenciou o tema. Não acredito! Falando apenas do elemento cinema, deixando de falar da democratização. Pois é, a democratização ficou de fora, não sendo mencionada. E ela seria um dos elementos para haver a abordagem completa do tema. Por isso, essa redação teria tido uma redução de 320 pontos em duas das competências avaliadas. Portanto, vamos retomar aqui para não restar dúvida? Abordar o tema de forma completa quer dizer que, ao desenvolver seu texto, deve trazer todos os elementos que contém na frase temática, apresentados no comando da redação. No exemplo visto, como tema de redação do ano passado, o produtor abordou sobre o cinema, mas não sobre a democratização do acesso. Por isso, não teve uma abordagem completa do tema, ou seja, não contemplou todos os elementos solicitados. O primeiro passo antes de construir sua redação é ter a certeza de que entendeu a questão e não deixar de inserir e abordar todos os elementos que constam na frase do tema. Essa frase, insisto, é o comando da redação, ok? O produtor acima, ele teria sua nota bem reduzida,
por não ter explorado o outro elemento solicitado no comando da redação, que é a democratização do acesso ao cinema. Bom, então as ideias devem ser desenvolvidas e defendidas de forma completa, considerando todos os elementos da frase temática. Ou seja, você deverá falar de todas as palavras-chave que estão no comando da redação. Portanto, não deixe de explorar esses elementos. Bom, ficamos por aqui e no próximo vídeo irei preparar algo muito bacana para nós. Ficou curioso? Então, na semana que vem, acompanhe por aqui para saber qual é essa dica especial, ok? Até mais, tchau! Tchau, gente!